Bom dia, turma 2001 Empreendedorismo. Bom dia para os alunos que estão ouvindo aqui presencialmente e para os alunos também que estão assistindo pela plataforma do Google Classroom. Então, o conteúdo de hoje é a respeito de um conteúdo, é a explicação a respeito de um conteúdo que nós já temos visto. Eu já coloquei a respeito na plataforma várias matérias e a gente vai explicar melhor para compreender essa questão que é muito importante durante o período que a gente chama em que imperaram as monarquias absolutistas, que é a do mercantilismo. Primeiro, o que era o mercantilismo, o conceito de mercantilismo? Mercantilismo nada mais era do que a política econômica das monarquias absolutistas. Vamos lembrar as monarquias absolutistas. As monarquias absolutistas elas surgem depois da Idade Média e elas surgem diante da necessidade que os reis, que os monarcas e a nobreza sentiam de montar uma estrutura de Estado mais forte, porque a Europa passa por uma crise devido a questões envolvendo fome, refluxos da própria peste, e isso começa a causar insatisfação dos camponeses e você passa a ter rebeliões, revoltas camponesas e tal. E os nobres, pensando na situação que eles estavam passando, eles chegam à conclusão que se houvesse um poder mais efetivo, monárquico, seria mais fácil reprimir esse tipo de revolta e evitar essas situações. Isso porque durante a Idade Média, o fim da Idade Média pelo menos, o poder dos reis ele foi muito reduzido, ele era muito reduzido. A gente tem praticamente uma descentralização do poder, porque depois que o Império Carolíngio ele perde a força, depois que o Carlos Magno lá morre, que é o cara que meio que dá uma unificada na Europa, você tem uma tendência de desfragmentação, de dispersão do poder. Então existem reis, existem monarcas, o trono do Carlos Magno ele é dividido entre os filhos dele, mas os reis não mandam muito, os reis ficam lá, cada qual no seu quadrado, vamos dizer assim, e na prática cada senhor feudal faz o que quer dentro do seu território. Só que nesse período que eu estou falando, no final da Idade Média, esse sistema não vai funcionar muito bem mais, porque você começa a ter essas revoltas camponesas e acontecem casos inclusive dos camponeses eles se rebelarem mesmo, tacarem fogo na casa do senhor feudal, matarem ele, a família. Então assim, a nobreza começa a ficar temerária em relação a essa situação e eles chegam à conclusão que ele sozinho reprimindo uma revolta era muito complicado, porque por mais que o nobre ele tivesse a atribuição da guerra, ele fosse um sujeito que tinha terra e tinha um título de guerra, era alguém de nome que tinha uma importância militar, uma figura militar, o nobre também. Então a nobreza era quem fazia guerra, então eles tinham o domínio da guerra, eles em tese sabiam manusear as armas, sabiam guerrear, sabiam lutar no cavalo, vamos dizer assim, eles tinham conhecimento da guerra na época. Embora eles tivessem esse conhecimento, e eles tivessem gente que obedecia a eles e tal, estivessem lá, vamos dizer, as tropas deles, assim, entre aspas, eles não tinham chance contra os camponeses, porque os camponeses eram a maioria. Então, quando a galera se unia e se rebelava, por mais que a galera só tivesse inchada para lutar, não tinha como eles aguentarem. Eles começam a ficar temerários com isso. Qual vai ser a ideia deles? Se o rei tivesse poder, o rei poderia ter um exército que reprimisse essas revoltas. Então, se o rei fosse poderoso bastante, revolta camponesa aqui, o rei mandou lá a tropa e esmagou a revolta. Então, eles começam a ver com bons olhos a possibilidade do rei se fortalecer. Então, com o apoio da nobreza, o rei ele vai ter um processo de fortalecimento que também só vai ser possível com o apoio de uma outra classe, que é a burguesia. Quem era a burguesia? A burguesia é uma classe que ela começa a ascender, a gente já viu isso no passado, ela começa a ascender lá ao longo da Idade Média, à medida que o comércio ele vai ganhando importância de novo na Europa. Então, é uma classe que vem das camadas mais baixas da sociedade, que vem do campesinato, do servo, mas de sujeitos que eles começam a se dedicar ao comércio, e à medida que o comércio vai ganhando importância, eles vão conseguindo se constituir enquanto classe e vão começar a ter um certo poder, principalmente econômico, acumulando capital e tal. Então essa galera, ela é uma galera que não tem título nobiliárquico, eles não são nobres, eles saíram do campesinato, mas eles conseguem aproveitar bem esse surto que o comércio vai ter, o crescimento do comércio, e enriquecer a partir desse surto
e se constituem inclusive enquanto classe, porque eles são unidos, eles formam cidades comerciais que são chamados burgos, né? Que eram cidades onde as pessoas iam para comprar, adquirir os produtos que eles comercializavam, que iam de vários, porque você está falando de uma classe inteira, então tecidos, especiarias, tudo que você possa imaginar. E nessas cidades havia uma moeda própria. Quando o sujeito chegava lá, ele pegava lá o que ele tinha para trocar por aquela moeda, fosse ouro, fosse metais preciosos, fosse alguma produção de colheita, ele ia lá no cambista, via quanto ele podia adquirir com aquilo que ele tinha, então entrava lá e comprava o que interessava a ele. E nesse período também começa-se de uma maneira meio que incipiente ainda, muito tímida, o banco, porque nessas cidades comerciais dos caras, então nessas cidades comerciais, esses caras também começam a emprestar dinheiro a juros, que era uma coisa, inclusive, muito condenada pela igreja, porque era chamado de usura, porque você estava se aproveitando da necessidade do próximo, colocando uns juros exorbitantes para lucrar em cima e tal, mas os caras emprestavam mesmo, eles não ligavam para isso, não. Até porque havia muito preconceito em relação ao comércio, ao lucrar, por parte da igreja e por parte das nobrezas. O cara que ele ganhava vida com o lucro, especulando em cima de uma mercadoria, ele era muito mal visto, porque a riqueza para a igreja era a riqueza do nobre, que era uma riqueza de família ligada à guerra, porque ele tinha uma atribuição de guerreiro e tal, e por causa disso ele tinha direito àquela terra, e aquela terra era a riqueza dele. Então, o nobre, na visão da Idade Média, ele era quem tinha a atribuição de ser rico, porque ele era alguém privilegiado por ter aquela terra, mas que também tinha a obrigação de proteger quem estava dentro dela. Então o nobre, naquela visão, ele era quem tinha a legitimidade de ter a riqueza, né? Porque a riqueza era a terra. Então entendia-se que o nobre ele não especulava, ele era quase uma figura, vamos dizer assim, caridosa, né? Porque ele deixava lá os servos viverem na terra dele, em troca de viverem lá, produzirem e tal, em troca deles viverem lá, produzirem e tal, eles pagavam uma parte da produção, só que não era uma pequena parte da produção, né? Era uma situação muito desigual, porque o senhor feudal ele era o dono da terra, o cara vivia lá numa condição de semi-escravidão, porque ele não podia ir embora quando ele quisesse, ele não recebia salário. O acordo era o seguinte: ele tinha um pedaço de terra ali que não era dele, era do senhor feudal, ele plantava ali com a família dele, produzia ali, e uma boa parte daquela produção ia para o senhor feudal em forma de tributos e tal. Então, assim, em épocas de prosperidade, ele até ficava com um bom excedente, mas se você tivesse uma seca, se você tivesse qualquer adversidade, o senhor feudal se lixava, ele tinha que pagar do mesmo jeito aquilo ali, mesmo que ele e a família passassem fome. Então, assim, o nobre não era o bonzinho, ele era alguém que ele meio que explorava aquela galera que vivia ali. Só que a igreja entendia, e aquela sociedade entendia, que era uma exploração justa, porque eles não estavam ali especulando em cima do capital, ele simplesmente concedia a terra para o sujeito viver e pedia em troca uma produção. Não deixava de ser, obviamente, uma especulação. Ele estava especulando em cima da riqueza que ele tinha para lucrar explorando, né? Mas, enfim, a hipocrisia medieval. Então, o nobre ele era muito legal na concepção católica, e o burguês ele era burguês safado, literalmente, porque ele especulava em cima da mercadoria. E a burguesia ela é uma classe que ela vai começar a ganhar uma certa importância, porque essa coisa deles acumularem capital a partir do comércio, acumularem metais preciosos, inclusive, é uma coisa que vai encher os olhos dos reis. Nesse contexto, que a nobreza e os reis eles percebem que seria uma boa fortalecer a monarquia, eles precisam de capital. A nobreza tinha terra, mas ela não tinha capital, dinheiro, no sentido assim, que a gente chamaria de dinheiro hoje, né? Na época era também metais, principalmente metais preciosos e tal. Então o rei ele não tinha capital, e ele precisava desse capital, porque uma estrutura de Estado, obviamente, ainda mais de um Estado capaz de coagir, reprimir rebeliões e tal, ela é uma estrutura que é custosa. Então, onde é que eles vão achar esse capital? Com a burguesia, a partir da burguesia. Então, vai haver um grande acordo entre monarca, nobres e burguesia, a fim de montar uma estrutura de Estado que fosse uma estrutura de Estado poderosa, forte,
e capaz de ser coercitiva, de impor pela força a vontade do rei e da nobreza, sem considerar, ignorando rebeliões, questionamentos e tal. Então, a partir daí, você tem o surgimento da monarquia absolutista. É importante observar que a gente está falando aí de pares desiguais. Embora o rei ele se aliasse com os burgueses, com os comerciantes, porque ele precisava desse capital, quem de fato governa no absolutismo, quem de fato dá as cartas, é o rei e são os nobres. Porque o rei, na verdade, ele era um nobre, ele tinha o mesmo status do nobre, eles vinham de uma mesma categoria. E ambos consideravam o burguês, o comerciante, um cidadão de segunda classe, do qual ele só precisava do capital. Como é que eles satisfaziam os comerciantes, os burgueses, nesse contexto? Simplesmente garantindo vantagens em relação à exploração de novos territórios. Então, houve uma guerra, o rei conquistou um território novo. Os comerciantes nacionais teriam vantagem ali em relação aos outros. Então, Novo Mundo, descoberta do Novo Mundo, descoberta da América. Os comerciantes nacionais sempre teriam primazia em relação aos outros. Então, eles sempre sairiam na frente, seriam privilegiados nessa exploração comercial. Agora, em relação a status na sociedade e poder de fato de mandar, quem ocupava os cargos burocráticos, quem governava do lado do rei, era a nobreza. Quem vivia na corte ostentando era a nobreza. Então, os burgueses, eles eram privilegiados nesse aspecto de serem beneficiados comercialmente em relação aos negócios, mas a nível de status social, eles continuavam sendo considerados de segunda classe, inclusive sendo muito explorados em relação aos tributos, porque, obviamente, o que o rei queria deles era capital, e para tirar esse capital ele explorava bastante em relação à cobrança de impostos e tal. Então, o burguês ele era muito explorado, tanto quanto o camponês, né? O camponês ainda era pior, porque o camponês não tinha essa vantagem de acumular metais e tal, o camponês estava preso à terra, então ele tinha que pagar um monte de tributo lá ao senhor feudal, à igreja, ao rei, e o burguês também se via explorado nessa condição, só que numa condição de um pouco mais de vantagem, né? Enquanto isso, quem tinha ascendência, quem tinha poder nessa sociedade, era o rei e eram os monarcas. E nesse período, a política econômica que vai prevalecer é a do mercantilismo. O mercantilismo, pelo que a gente falou aqui, a gente já começa a entender qual é a ideia. Era a política econômica que era baseada basicamente na intervenção do Estado na economia. E a gente tem duas características principais. O metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, para quê? Obviamente, aquele ponto que eu falei para vocês, sustentar a monarquia, que era pesada, era uma coisa que era custosa. Então, a própria estrutura burocrática de ter juízes, de ter agentes que vigiassem, punissem, que reprimissem revoltas, que estivessem preparados por causa de uma guerra, era uma coisa muito custosa. Então, eles tinham que ter esses metais preciosos, eles tinham que ter uma boa riqueza à disposição para custear isso. E, por outro lado, a própria opulência da corte. Vocês já devem ter visto algum filme, série, que mostra lá a corte francesa, lá da século XVI, XVII, com aquelas roupas todas e tal, que ostentava. A gente tem até alguns episódios icônicos sobre isso, né? Quando você, na época antes da Revolução Francesa, deixa eu só lembrar o nome. Eu estava procurando até uma citação aqui sobre essa questão de ostentação, de opulência na França, na Europa, né? E a França se tornou o grande referencial disso. Quando a França passava por uma forte crise, né? Já antes, próximo da Revolução Francesa, as pessoas literalmente estavam passando fome e tal, e não tinha pão. E chegou, né, na corte esse comentário que os camponeses não tinham que comer, faltava um pão básico. E a Maria Antonieta soltou aquela célebre frase, né, que veio fazer ela ser bastante odiada, que é: se não tem pão, que comam brioches. Tipo, uma ironia, né, porque brioches era uma coisa fina da corte francesa. Então, se não tem pão, que comem brioches. E, nossa, eles não tinham nem como sonhar com brioche, eles não tinham pão, imagina brioche. Então, realmente era um deboche com a situação lá dos camponeses, né, com a fome que eles passavam, enquanto a corte ostentava. E exatamente por causa desse tipo de situação e de desprezo que existia, né, da aristocracia, da nobreza em relação
ao campesinato e tal, que vai eclodir a Revolução Francesa mais para frente. Mas a política econômica deles, então, era baseada nessa coisa de acumular metais preciosos a fim de sustentar, né, a máquina do Estado e essa sustentação toda. E no protecionismo. O que era protecionismo? O protecionismo existe até hoje, existem leis internacionais contra o protecionismo e basicamente é a defesa do interesse do capital financeiro nacional. Nesse período aí era basicamente defender o interesse comercial do rei, o interesse econômico do rei. Como assim? O produto que vem de fora, ele quando é liberado que ele entre na nação, ele sempre vai ser muito mais caro. Então, o tecido inglês vai entrar na França. Ele vai ter uma taxação muito maior do que o tecido que é produzido na França. Então, assim, o rei, o monarca, ele estabelece leis para favorecer o que é produzido dentro daquela monarquia, a fim de que a competição de um outro comerciante de fora seja injusta. Então, ele sempre vai privilegiar aquela monarquia ali dele, e não só aquele local, que a gente pensa além, mas também os domínios que ele vai ter fora dali. Por exemplo, em Portugal, vai chegar ao Brasil, vai conquistar, vai reivindicar o Brasil como território português. Dentro do território português vai haver restrições de mercadorias de acordo com os interesses de Portugal. No caso, esses interesses geralmente favoreciam os ingleses, porque eles eram aliados e tal, mas disso favoreciam outras monarquias com os quais eles não tinham aliança. Então, esses caras não conseguiam fazer comércio aqui porque tudo era super taxado. O caso do Brasil, inclusive, é um caso muito peculiar, porque chega momentos em que o protecionismo aqui é tão reverso, tão curioso, que por Portugal ter uma aliança com a Inglaterra que vai se tornar muito, muito forte e vai se intensificar, principalmente porque eles fazem muitas dívidas com os ingleses. Então os ingleses eles pedem contrapartidas por causa desse endividamento. Vai chegar num ponto que os comerciantes ingleses têm mais vantagens na colônia do que os próprios portugueses e os que viviam no Brasil. É até uma curiosidade, né? Mas basicamente o protecionismo é isso, essas ações do Estado para proteger a economia. E tudo isso, essa política mercantilista, começa a incomodar a burguesia. Na verdade, é um dos elementos que vai fazer surgir o liberalismo, as teses liberais, que vão criticar o mercantilismo e o próprio sistema absolutista, porque os caras começam a pensar. Quem produzia a riqueza da terra eram os camponeses, que trabalhavam na terra. Mas eles só eram explorados, expropriados e tal, até literalmente a morte, dependendo do caso, por causa de fome, de peste, de coisas assim. Quem produzia riqueza no sentido comercial era a burguesia, mas eles também só eram explorados. E quem se beneficiava, se privilegiava naquela sociedade eram os nobres, que não faziam nada, só ostentavam e ficavam junto do rei, administravam tudo junto do rei, mas que não passavam, que não tinham essa coisa de trabalhar na terra, muito menos de se dedicar ao comércio, mas que viviam para o ócio, viviam para as atividades da corte, quando muito, obviamente, para uma guerra, quando tinha guerra, mas a ocasionalidade deles lutarem numa guerra não era uma coisa também tão frequente. Então eles viviam, era uma sociedade, era uma camada, um extrato da sociedade que vivia para o ócio, para ostentar, para administrar as coisas junto com o rei, para ostentar o que tinha, as terras, e para explorar o camponês. E o camponês só sendo cada vez mais explorado, mais tributo, mais imposto, e o burguês também começa a ser explorado. Então isso vai gerar um clima de insatisfação, e vão surgir as teses liberais que criticam por que o rei pode mandar na economia, por que o rei pode interferir na economia, se não é ele que está produzindo, comercializando. Aí começa a surgir as teses que dizem que o comércio deve ser livre, que os caras que comercializam, que vendem e tal, que negociam, deviam ter liberdade para negociar independente da nação e sem os interesses escusos dos monarcas. Aí você tem as teses liberais que criticam essas medidas do mercantilismo e essa intervenção toda do Estado, porque essa intervenção ela impediria que os caras que lidavam com o comércio, que esses comerciantes, que essa burguesia que estava se consolidando, eles tivessem real liberdade para crescer, para progredir enquanto classe no mundo, porque eles estavam sempre ali
travados pelo rei. Eles queriam ter essa liberdade de produzir a riqueza deles e tal. Então isso começa a fazer uma crítica a reverberar numa crítica muito forte ao regime absolutista, que vai dar base para muitas das teses que vão sustentar a Revolução Francesa, juntamente com a revolta dos camponeses também, né? Porque eles que produziam a riqueza do campo, eles que plantavam, colhiam e viviam na miséria. Então, toda essa exploração dessa sociedade operada por uma classe que era privilegiada, que era nobreza, com o apoio do rei, ela vai chegar num ponto que vai ter um limite que os caras não vão suportar mais. Tanto a burguesia quanto o camponês vão dizer, chega, basta. E aí você tem a Revolução Francesa, você tem a eclosão de revoltas na Europa, que a gente vai ver mais pra frente, que vão mudar literalmente como funcionava toda a geopolítica europeia no período. Basicamente é isso.